Olá, está no ar mais um episódio do podcast Café com a SIG, o 25º episódio depois de uma pausa breve de 2 semanas. Estamos de volta com muitas informações sobre o empreendedorismo, o comércio, a indústria, serviços e os negócios aqui na região de Guarapuava. Essa é uma iniciativa da Associação Comercial e Empresarial da cidade que tem o apoio da Cressol e traz informação de qualidade para você. Hoje, inclusive, nós recebemos aqui o Eduardo Fernandes, presidente da CEP do Brasil, uma empresa que tem mais de 30 anos ali na região de Curitiba e que desenvolve estudos, pesquisas, planejamentos, projetos e gestão tanto para setores públicos como setores privados. E hoje ele está aqui, inclusive, para contar de uma iniciativa da Associação Comercial, que é o Guarapuava em Números. Quem nos acompanha já conhece o projeto. Foi desenvolvido no ano passado a primeira versão. É uma coletânea de dados com as principais informações sobre diversos setores de Guarapuava que nos ajudam a entender a nossa cidade. E agora a gente está com a segunda versão desse projeto e o Eduardo vai falar um pouquinho mais pra gente sobre essa pesquisa, fazer uma análise comparativa também sobre Guarapuava. Então vai ser um bate-papo bastante esclarecedor e bem bacana no dia de hoje. Muito obrigada por aceitar o nosso convite nessa sua rotina corrida, né? Sim, entre Guarapuava e Curitiba, mas conseguiu separar um tempinho para estar com a gente aqui. Então, muito obrigada por aceitar o convite. Olá, Elisa. Olá, audiência. Eu agradeço novamente a oportunidade da SIG de estar aqui renovando esse trabalho que é tão importante para o desenvolvimento do município. Às vezes nós pensamos que é só uma coletânea de informações, mas quando eu pego uma informação disso aqui e transformo em oportunidade, direciono o meu empreendimento, atraio investidores de fora e faço marketing do meu município com dados atualizados, técnicos, eu acho que já é um grande ganho, não só para a sociedade empresarial, mas para a comunidade como um todo, né? Com certeza, a gente tem que saber os dados da nossa cidade, né? Até por isso, esse foi o objetivo dessa pesquisa. E para iniciar esse bate-papo, eu gostaria que você contasse um pouquinho de como foi a formulação desses dados. Porque tem dados de saúde, educação, segurança, habitação. É como se fosse um mapa mesmo de Guarapuava no sentido sociológico. Então, conta pra gente como foi o desenvolvimento desse estudo desde a primeira versão no ano passado. Eu acho que talvez eu vou voltar um pouquinho bem antes, né? Esse projeto nós temos já há muitos anos e desenvolvemos em várias localidades no Brasil, ok? E eu me orgulho de falar que o primeiro projeto do município em números foi realizado aqui no município de Guarapuava no ano de 1997. Na ocasião a gente fez todo um levantamento de dados e aqui nasceu o embrião desse trabalho que nós já fizemos em todos os municípios do estado de Santa Catarina, no Mato Grosso, Paraná, em vários municípios, Minas Gerais também. Então, nós temos com esse trabalho já desenvolvido em várias localidades. E Guarapuava, muito me honra estar aqui, né? Gosto muito do povo daqui, porque foi assim onde começou tudo, e isso é bem interessante. É um apanhado, é uma coletânea dos números, né? Oriundos de diversas fontes. O trabalho como um todo, ele está condensado, então, num relatório, ok? Em meio físico, ok? Que está na SIG. Mas hoje é tudo o quê? No digital, né? Então nós estamos também subindo agora, logo no início da semana que vem, provavelmente, com as devidas correções, o material como um todo. Esse material vai estar disponível para a sociedade civil organizada, para a comunidade em geral, ter acesso para conhecer os números, né? Mas, Eduardo, você vai me dizer assim, isso aqui não está, por exemplo, já dentro de IPARDES, dentro de dados no IBGE? Está. Mas qual é a diferença? Que nós compilamos os dados e apresentamos eles da maneira perfeita. O que é? Comparando sempre Guarapuava, o estado do Paraná e o Brasil, num determinado indicador, verificamos a sua série histórica e citamos a fonte, sempre uma fonte oficial e fidedigna. Desta forma, nós temos os dados do município para qualquer pessoa. A aplicabilidade é a mais diversa possível. E como esses dados mostram como está a nossa posição em relação ao Estado? Quem é guarapuavano já ouviu em algum momento ou já conversou com alguém, Guarapuava parou no tempo. Isso se comprova nos números? Como é que está a nossa posição em relação a outras cidades da nossa região? Veja, nós temos hoje no Paraná 399 municípios e, Guarapuava está no seleto clube das cidades mais populosas, tá? Entre as 10 cidades mais ricas do estado, em termos de desenvolvimento em economia, né? Em termos de PIB, sendo bem objetivo nesse sentido. Tem uma população aí na casa de 180 mil habitantes, então quer dizer, cara, é uma cidade grande, não é uma cidade pequena. Ela vem se desenvolvendo, mas
eu digo isso até como uma pessoa que esteve aqui há um bom tempo, né, e sempre vem a Guarapuava, se desenvolveu urbanisticamente, está uma cidade muito bonita, receptiva, é um centro de excelência na educação, com suas universidades, com seus centros hospitalares. Então, assim, Guarapuava realmente é uma cidade muito boa para se investir e também para se viver, sem dúvida alguma, tá? Nesses quesitos, os indicadores apontam dessa forma. Porém, ela poderia e deverá, provavelmente, crescer mais, tem espaço para mais. Nós conseguimos industrializar mais o nosso município. Já está numa boa industrialização, o agro é um grande propulsor, as indústrias que aqui estão também somam, mas existe espaço para um pouco mais. Comparativamente falando, existem regiões como, por exemplo, Toledo, como foi citado hoje na reunião, na apresentação dos dados. A região de Toledo, como todo, está se desenvolvendo de maneira muito pujante, né? O associativismo no oeste do Paraná, como foi citado, ele é algo invejável para qualquer região do Brasil. E nós aqui na nossa região, e uma preocupação que eu trago ao guarapavano, é que nós temos e devemos fortalecer, não só Guarapuava, mas fortalecer a região como um todo. Municípios que estão com um grande índice de desenvolvimento, eles estão cercados por municípios, né, no seu entorno, prósperos. E nós temos, como Guarapuava já está fortalecido, por exemplo, 50% de toda a economia da região é do município de Guarapuava, quando deveria ser dos demais municípios que a integram, né, os municípios chamados satélites, ok? Então, esse olhar para a vizinhança é um alerta que eu trago, né, para os técnicos, os planejadores, os governantes do nosso município aqui. Temos que olhar não só para Guarapuava, mas também para a nossa vizinhança e fortalecê-los também. Porque eu digo assim, caramba, se em Turvo vier uma grande indústria, onde é que o pessoal vai consumir? Muito provavelmente vai consumir em Turvo, mas também vai vir muita coisa que estudo, porque aqui é um centro de educação, de excelência, de tecnologia. Então, nós temos que fortalecer todo esse nosso ambiente e a nossa região. Eu até ia fazer essa pergunta de como a gente pode ajudar a desenvolver a região de Guarapuava. Eu acho que essa é uma analogia muito bacana que você fez através desses números. Porque cidades que se desenvolvem são cidades que são consideradas mini metrópoles, que tem outras cidades do entorno satélites que acabam consumindo perfeito, ali. Alice, eu acho que esse pensamento... Essa relação tem que ser muito próxima. Não dá para concentrar só Guarapuava. Tem que pensar a região sempre. Okay. Mas isso não significa que as cidades que estão assistindo Turvo, Pitanga, Candói, vão deixar de produzir ou que a gente vai tirar de lá certos serviços, mas elas não têm estrutura para oferecer determinados serviços que Guarapuava tem, mas tem potencial para se desenvolver em indústria, em outras áreas que podem gerar emprego, e aí aquele parâmetro que você fez. Essas pessoas passam a consumir aqui e com isso a gente também ganha, fortalece a nossa região. Mas digamos, é uma interação, é um complementando o outro. Então tem cidades maravilhosas aqui perto, a gente verifica cada um com a sua característica. Candói, vamos pegar Goiuxim, vamos trabalhar com Nova Laranjeira, vamos pegar Cantagalo, Vermont, né? Então tem vários municípios, Pinhão, então cada um com a sua peculiaridade tem suas fortalezas e tudo mais, mas por exemplo, se elas forem prósperas e tiverem ali industrializadas, estiverem com uma economia mais pujante, há uma sinergia muito grande e uma troca que é benéfica para os dois lados, tanto para a menor como para a maior cidade. É nesse sentido que a gente se preocupa. E um grande celeiro, além, claro, do poder público instituído e eleito, que faz a sua parte dentro das suas possibilidades, dos recursos que tem, eu vejo também a coordenadoria, a Cicopar como um todo, as ações comerciais, como também grandes protagonistas nesse processo. Porque elas são as geradoras de capitais, elas agregam as empresas. Então, a Cacicopar também tem uma grande responsabilidade e pode auxiliar nesse protagonismo. Quais são os números que você pode adiantar para a gente? Vou pedir para você falar um pouquinho do livro, enfim, da coletânea. O trabalho como um todo, ele está direcionado basicamente em o livro, o documento, né, que nós colocamos tanto em meio físico como meio digital. Meio físico e dentro da associação e no meio digital será elevado a um site, do site da SIG mesmo, né, que todo mundo vai ter acesso, não há problema nenhum, e que vai ser amplamente divulgado. Ele divide-se em aspectos
projetos territoriais, num primeiro momento, onde fala um pouco do território. Um segundo momento, nós temos os aspectos populacionais, que fala muito sobre a população, com dados onde diz o crescimento, hoje lá com seus 182.093 habitantes, faz um comparativo, né, em nível estadual, em nível regional, fala da pirâmide etária, enfim, vários dados, né, pessoas com deficiências, sexo, faixa etária, enfim, tem todas as informações. Geralmente com resumo, os aspectos sociais referentes à educação, segurança também, está muito bem descrito aqui, que faz alguns comparativos em nível estadual, em nível até nacional. Depois nós vamos para a outra parte, que é a infraestrutura do município. Como está a nossa infraestrutura, água, luz, né? Número de domicílios, enfim, né? Como estão a nossa frota de veículos. Opa, eu quero abrir uma oficina de moto, e daí? Quantas motos tem aqui? Não sei se o Guarapavano sabe, mas tem 13 mil motos aqui hoje registradas aqui no nosso município. São 54 mil veículos. Temos os tratores, enfim. Então, são dados que auxiliam a gente, até o próprio empreendedor, a ter uma noção do tamanho, né, do seu mercado. Depois, claro, sem dúvida alguma, os aspectos econômicos. Nos aspectos econômicos, efetivamente, nós estamos falando do PIB, nós estamos falando da balança comercial, valor adicionado fiscal, são alguns termos técnicos, mas nós temos o número de empresas por setor, nós temos também os empregos por setor da economia. Então aqui estão descritos na construção civil, quanto que tinha há um tempo atrás, quanto está agora. Então nós temos números que estão demonstrando evolução. Só para ter uma ideia, o PIB, que é um dado que conta basicamente toda a riqueza, né, produzida por município de bens e serviços, nós crescemos 183% nos últimos 10 anos, acima da média estadual e acima da média nacional. Então, eu volto a falar, Guarapuava é pungente, é forte, é um grande município, sem dúvida alguma, ok? Então, nós temos aqui no valor adicionado fiscal também, a 24% de toda a receita, basicamente, aqui vem da agricultura. Nós temos aqui também a indústria hoje, com 34%, comércio com mais 40 e poucos por cento, e aí vai. Então está bem distribuído entre comércio, indústria e também a parte do setor primário. Temos também um capítulo que versa aqui sobre balanço exterior, exportação e área pecuária, lavouras temporárias. O que hoje foi colhido? Quanto em hectare? Nós produzimos aqui, só para ter um dos dados assim muito interessante, nós produzimos aqui mais de 900 diversas culturas, né? E nós estamos produzindo muito o celeiro, né, do Paraná, a Guarapuava, ok? Em termos de produção de lavouras temporárias e permanente, o milho, o soja, as frutas também aqui também aparecem, os rebanhos estão aqui. E por último também nós temos as finanças públicas. É um documento, digamos assim, ele está dá um recorte muito bom do município e auxilia a aplicabilidade que eu estava dizendo. Só que pode ser feito esse material faz uma grande divulgação do município, faz um bom marketing, tem fortes elementos, poderá, sem dúvida alguma, atrair investidores, informar a sociedade civil organizada, e muitos dos alunos que estão formando-se aqui, que são mais de 2.000 alunos que se formam aqui praticamente todo ano, na sua conclusão de curso, no seu TCC, no seu trabalho de conclusão de curso, eu preciso de dados. Tá aí, aproveite. É uma pesquisa completa, como você bem colocou no início. São dados oficiais, a diferença é que estão todos organizados, analisados e que servem com certeza para pesquisa de diversos setores, não só acadêmica quanto empresarial também. Sem dúvida alguma, ajuda muito na tomada de decisão. Nós já vamos falar um pouco mais sobre esse livro. Antes de ir para o nosso intervalo, eu quero lembrar você de curtir, comentar, compartilhar. Não esquece de comentar quem você quer ver aqui, qual é o assunto que te interessa ver aqui no Café com a SIG. Você pode nos acompanhar também pelo Spotify, é só procurar por Café com a SIG. E os principais trechos dessa conversa estão disponíveis no Instagram, @ASIGGuarapuava. A gente vai para o intervalo rapidinho e volta já já. O SPC Brasil está há 68 anos na vida dos brasileiros. Hoje, somos mais de 1.600 entidades e mais de 346 mil associados, espalhados por todo o território nacional. Atendemos os mais diversos segmentos de mercado, desde o comércio varejista e de serviços até bancos e indústrias. Somos SPC Brasil.
Estamos de volta com o Café com a SIG, hoje recebendo o Eduardo Fernandes, presidente da CEP do Brasil, que desenvolveu uma pesquisa chamada Guarapuava em Números, uma coletânea de dados bem importantes sobre Guarapuava. No primeiro bloco a gente falou um pouquinho do desenvolvimento dessa pesquisa, como ela foi pensada, a importância dessa pesquisa para Guarapuava, para os gestores, estudantes, enfim, para a população em geral. E nesse segundo bloco a gente vai concentrar nos números, né, os dados, a nossa realidade. Então, Eduardo, fala pra gente quais são os setores que mais cresceram ou se destacaram nos últimos anos aqui em Guarapuava. Veja, fazendo recorte de praticamente 2013 até 2022, que dá uma faixa de tempo de 10 anos, né? Nós temos aí um crescimento, e aponta aqui, né, as chamadas atividades imobiliárias. Nós precisamos, né? A cidade cresce, é lógico, precisamos de moradia, precisamos de alimento e tudo mais. E o setor imobiliário, aliado à construção civil, teve um significativo crescimento aqui no município. Então, se destacou aqui nos últimos 10 anos empresas em número, né? Em número de empresas, subiu aí praticamente 411% as chamadas atividades imobiliárias. A administração pública também aumentou, né? O seu leque de atendimento por meio de novas organizações, novos equipamentos públicos também, que é louvável. Tivemos também as indústrias extrativas também tiveram um relevante papel aí nesse crescimento, educação, enfim. Mas o que nos chama a atenção muito é a cadeia produtiva da construção civil, que vai desde as empresas da construção civil com destaque para as atividades imobiliárias. O que representa esse número da construção civil? Porque a gente vê que a cidade tem muitos novos empreendimentos. E isso mostra que são pessoas que já moravam na cidade ou que são pessoas vindas de fora? Ou a gente não consegue mensurar isso através da pesquisa? Através dos dados oficiais aqui, eles não conseguem dar esse grau de detalhamento. Mas, porém, um pouco pelo conhecimento que eu tenho de toda a região, porque a gente sempre está estudando número, né? Eu vou até passar alguns números da região. Vocês aqui têm a caracterização, né? Vocês hoje aqui estão com 9% praticamente da população na área rural e 91% na área urbana, ok? Os municípios vizinhos, então, às vezes é equilibrado, 50% na área da população na área rural e 50% na urbana, e aí, ou 70, 30 e por aí vai. Então, existe uma atração natural de cidades como Guarapuava, de pessoas que vêm para cá para estudar, e não retornam para suas cidades de origem. Existem também lugares que às vezes os empregos não estão bons, né? Não existe grande oferta de emprego, vamos procurar uma cidade melhor. Ocorre isso desde a década de 70, 80, 90, 2000, há 20, 30, 40 anos, isso, o chamado êxodo rural, né? Que é a não fixação do homem no campo e ele vai para a cidade, isso não é um fenômeno natural. O ser humano precisa, antes de tudo, sobreviver. Dessa maneira, conforme as políticas públicas adotadas por esses municípios, que a gente chama de municípios sede, você tem políticas públicas, né? Desde a mobilidade urbana, desde a habitação, enfim. Se conseguir implantar uma boa política pública, você reduz o impacto dessa migração, né? Mas geralmente, inclusive o caso de Guarapuava não é diferente, que eu acompanho há um bom tempo, vocês têm uma migração regional natural para cá. Tá? De famílias que vêm em busca, né, do seu sustento, enfim, que é normal e é tranquilo. Porém, as políticas públicas é que vão ditar o ritmo, né? Se efetivamente as habitações vão ser normais, subnormais, se a mobilidade, se o arruamento, a legalidade também da posse de terra, tem toda essa regularização fundiária, então são todos fatores que estão envolvidos, né, nessa migração de pessoas. E Guarapuava, por estar aqui no centro do estado e pela posição dela, é um caminho de muitas pessoas que vêm de outras cidades. Apesar de que, como a gente falou no início, muitas vezes a gente acaba ficando isolado ali, né, por não atender esses outros municípios. Como nem tudo é flores, a gente sabe da nossa realidade, nem tudo é tão positivo. Sim. O que é negativo na nossa pesquisa? Quais são os números dos quais a gente está abaixo em outros municípios? Nós temos aqui, o nosso crescimento ele está mais lento
Tá? Então, por exemplo, o crescimento populacional está na ordem de 0,26%. Tá? Ou seja, praticamente a população está estagnada. Tá? No caso, 0,24%, me perdoe, na região. Então, se nós pegarmos toda a região aqui central da micro-região de Guarapuava, está uma estagnação na região, com crescimento positivo de 0,24%. Ou seja, vamos colocar na sua ordem, de 2010, que foi o último censo, para 2022, passaram-se 12 anos praticamente, nós não tivemos um crescimento, ficou estagnado. Em termos populacionais, quero colocar bem claro isso. E o que ocorre nesse sentido? Guarapuava cresceu 0,7%, ou praticamente acima da média nacional, 0,52%, e está na média do Paraná, 0,76%. Então, ou seja, nós conseguimos acompanhar o crescimento. Tá, mas Eduardo, isso é bom ou é ruim? Vamos analisar outros fatores também. A taxa de fecundidade, né, que é o número de filhos por mulher, vem caindo ao longo dos anos, né? Nossos avós aí tinham o quê? Tinham 5, 6... Tinha nossos bisavós, 9 filhos, né? Hoje você está olhando aí que tem o quê? 1 filho, 2 filhos, casais sem filhos. A nossa média, nossa taxa de fecundidade é 1,8. Então, o que acontece? É natural esse decréscimo. Há uma estatística de ordem mundial feita pelas Nações Unidas que até 2050 a população no mundo irá entrar em declínio, ou seja, ela vai ter um crescimento chamado negativo. Isso é fato. Então, o que ocorre na realidade? Nós estamos crescendo menos do que várias localidades. Isso é um fator também de alerta, porque o que eu mais preciso para movimentar um território são os recursos. Quais são os recursos principais? Os humanos. Então, nesse sentido, nós temos que pensar no desenvolvimento como um todo. Então, nós crescemos menos, vamos colocar nesse aspecto, né? A nossa região aqui, a região de Guarapuava, não estou falando só do município, é a 3ª maior região em área territorial do nosso estado. Então, nós temos aí Curitiba e Ponta Grossa como regiões grandes, com as cidades polos, né? E a região de Guarapuava é a 3ª. Em termos de população, a nossa região tem o 8º lugar, em torno de 340 mil habitantes. Tem uma área grande, mas poucas pessoas, vamos colocar nessa ordem. E outro dado muito importante é o PIB. Por exemplo, Curitiba sozinha, a região de Curitiba, ela tem 35% de tudo que se produz aqui. A riqueza, 35%, está na região de Curitiba. Claro, tem Araucária com refinaria, nós temos São José dos Pinhais com aeroportos, fábricas de automóveis, tudo bem. Industrializou Curitiba e Curitiba industrializou também os municípios vizinhos. Esse é o grande aprendizado que nós temos, né? Então, Curitiba está indo bem. Nós aqui, atualmente, nós estamos aqui com um PIB, só aqui nós estamos de 8 bilhões, a região tem 14 bilhões. A metade do PIB, basicamente, do que se produz está dentro de Guarapuava, não nos municípios vizinhos. Isso é um alerta para nós, quando eu falo que nós temos que fortalecer. Um outro dado importante, a nossa taxa de crescimento dos 29 regiões, nós somos a 21ª. Então, tem municípios, outras regiões aí que estão crescendo. Maringá, Marechal Cândido Rondon, Toledo, tem uma taxa de crescimento populacional grande. O que você diz que é essa taxa? Essa taxa pode ser por nascimento ou por migração, porque lá tem bastante oferta de emprego, desenvolvimento econômico, e eu atraio mão de obra e eu aumento a minha população. Veja que interessante. Eu posso, às vezes, não estar com uma taxa de fecundidade, nascimento, né, de filhos tão forte, mas eu posso ter uma economia robusta e estar atraindo mão de obra de fora, e essa mão de obra vai fazer crescer o meu território. O que ocorre hoje nos países do norte da Europa, né, que importa mão de obra de Portugal, do Brasil e tudo mais, vai direto para lá. Então, isso são sinais muito interessantes que nós devemos ficar muito atentos. Você disse sobre sinais e recentemente a gente teve eleições, né, em todos os municípios. Como os governantes podem se utilizar dessas informações para criar mecanismos para o desenvolvimento da cidade? Porque hoje a gente sabe que são quase 40 mil pessoas em Guarapuava numa situação de pobreza ou que dependem de sistemas do governo ou auxílios do governo. Como mudar essa realidade e ajudar também? Porque a gente é um município rico que gera, mas também não podemos fazer vista grossa a questão da pobreza. Então, como que os governantes podem usar essas informações para ajudar a criar esses mecanismos?
Qual é a sua opinião? Seria um desenvolvimento de serviços, setor de indústria, geração de emprego? O que pode mudar essa realidade? Tem como mudar esses números? Primeiro tem, né? Então nós temos que ter assim uma visão muito clara do que efetivamente são esses 40 mil. É que nem você ir no médico. Você vai lá no médico, o que eu tenho que fazer primeiro? Um diagnóstico. Depois do diagnóstico, o que o médico faz? Dá uma receita. Depois da receita, o médico faz o quê? Um acompanhamento. A minha visão para esta parcela da sociedade, que hoje você cita nesse número em torno de 40 mil pessoas, né? Efetivamente é conhecer a sua real perfil, né? Nós já fizemos um trabalho uma certa vez no município vizinho ali a Curitiba, Campo Largo, que chama-se mapeamento da pobreza, né? Então, efetivamente, nós descobrimos que ali tem muitas pessoas com habilidades, com conhecimentos adquiridos que trouxeram da onde vieram, ou até daqui mesmo. Então, era interessante mapear essas habilidades. A primeira coisa é um diagnóstico. Não adianta você querer tomar uma decisão ou ficar no assistencialismo puro, com todo respeito às políticas públicas, né, dos demais governantes que por aqui passaram, que, desculpa, não vai resolver. Então você tem que primeiro enfrentar a realidade e conhecer quem é você. Você é isso. Qual é a tua habilidade? Então, esse é o primeiro passo. O segundo passo é uma equipe técnica emitir o receituário. O que é o receituário? Pô, caramba, se a gente fizer pequenos empreendedores, tem pessoal ali que pode fazer, mulheres que fazem bolo, por exemplo, é uma possibilidade. O trabalho com resíduos, que muitos já fazem. Enfim, você começa a trabalhar. Tem pessoas que têm habilidade em marcenaria, né? Então você começa a fazer um mapeamento dessas habilidades, começa a fazer receita e verificar que infraestrutura eu posso dar para esse pessoal. E fazer um acompanhamento de fato. E resgatar esse pessoal, desculpa, né, não pela caridade somente, não só pelo assistencialismo, mas também pela atitude de trazê-los pelo próprio trabalho, respeitando as suas habilidades, respeitando, né, os seus valores, que é um pessoal digno, né, que está lá, é uma condição adversa, mas porém nós temos que conhecê-los, tá? Primeiro, para depois, efetivamente, nós podermos dizer assim, o encaminhamento é por aqui. Pequenas hortas comunitárias, tem tanta coisa. Nosso município, nossa região é rica, riquíssima. Basta você fazer a correta gestão de recursos. Por isso passa por políticas públicas, tá? Por reuniões, ouvindo a comunidade, vendo os números dessa iniciativa da SIG, junto com a parceria aqui com a CEP do Brasil, né? Enfim, ver esses dados e começar a trabalhar e criar esses mecanismos, essas oportunidades. A nossa conversa, nosso programa está chegando ao fim, mas antes de terminar, eu gostaria muito que você dissesse para a gente, se a pesquisa mostra, qual é o setor que será promissor, que está crescendo e será promissor nos próximos anos. A gente viu ali indústria, serviços, comércio, sim, sabemos a força do agro, mas tem algum setor que está se desenvolvendo e está se encaminhando para os próximos anos e pode ser promissor? Eu vejo assim, pela localização estratégica hoje, existem vários fatores para você dizer assim, o que pode mais desenvolver? Vocês têm a vocação natural, me perdoe, que é o agro. O que eu tenho que fazer com o agro? Eu tenho que pegar esse produto e agregar valor. Isso chama-se industrializar. Então, o fomento de indústrias que estejam dentro da cadeia produtiva do agro, é a rota de colisão, é inevitável. O que você pode acrescentar aí são 2 novos elementos. Educação, no caso, ensinos, desde o profissionalizante até o ensino superior, voltado à sua vocação natural, ok? Isso entra o Sistema S para colaborar, entra também as instituições já aqui estabelecidas. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, que há uma grande gama de investimento, e o Brasil é campeão, eu viajo para fora e sei exatamente, é a tecnologia. O pessoal lá fora fica espasmo com a nossa produtividade. Como nós conseguimos produzir tanto naquele pequeno espaço de terra? Então, nós somos dotados de uma tecnologia, graças a trabalhos fantásticos, que veio desde a Embrapa, trabalhos fantásticos que é feito com o governo do Estado, com o governo federal, que é um pessoal que eu admiro, e que projetaram o Brasil para essa escala. Então, sem dúvida alguma, seriam, na minha opinião, que a gente chama de matriz econômica, né? A CEP trabalha nessa linha, que é a formação da matriz econômica, respeitando toda essa
a vocação natural de vocês. Então eu digo, o próprio agroindustrializando, a parte de educação, fortalecer isso e trabalhar também com a tecnologia. Desculpe, o restante vem a reboque. Construção civil vem a reboque, outras infraestrutura de saúde, segurança, elas vêm tudo a reboque de um desenvolvimento econômico forte. Muito obrigada pelos esclarecimentos, por ter conversado com a gente hoje, trazer a importância desses dados. Lembrando que essa pesquisa fica disponível no site da SIG, nas plataformas digitais, e quem tiver interesse de contratar os serviços e os estudos e pesquisas da CEP do Brasil, entra em contato quais são os contatos? Pode entrar direto no nosso site, está sendo também reformulado, né? E nós temos ali os contatos também, Instagram, mídias sociais, que vai ser disponibilizado aí para o pessoal. Mas o site é www.cepdobrasil.com.br, né? E a gente fica à disposição aí de vocês, tá bom? Ou na própria SIG, pode recomendar a gente. Com certeza. Tá, muito obrigada mais uma vez por conversar com a gente, esclarecer os números. Eu que agradeço. Obrigada a você também que acompanhou até aqui. Não esquece de curtir, comentar e compartilhar. Os principais trechos dessa conversa estão no nosso Instagram, @SIGGuarapuava. Não esqueça que toda semana tem episódio novo, toda sexta, às 9 da manhã. Até o próximo episódio. Tchau!